João 14 verso 6, três verdades transformadoras que mostram que Jesus é o único caminho para a salvação. Em João 14 verso 6, veremos três verdades transformadoras que mostram que Jesus é o único caminho para a salvação. O capítulo 14 do Evangelho de João é um dos momentos mais íntimos e comoventes do ministério de Jesus. Ele acontece na noite anterior à crucificação, durante o que chamamos de discurso de despedida, a um longo diálogo em que Cristo prepara seus discípulos para o que viria. O clima é pesado. Jesus acabará de anunciar que seria traído, João capítulo 13 versos 21 e 27, e que Pedro negaria, João capítulo 13 verso 38. O coração dos discípulos estava perturbado, cheio de medo e incerteza. É nesse contexto que Jesus inicia dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14 verso 1. Ele conforta seus seguidores com promessas de um lar eterno preparado pelo Pai e reafirma que, mesmo indo embora, continuaria sendo o caminho seguro para eles. No centro dessa conversa está uma das declarações mais impactantes de toda a Escritura: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 verso 6. Essa frase não é apenas uma resposta a uma dúvida de Tomé, que pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? João capítulo 14 verso 5. Ela é um manifesto poderoso de Cristo, que revela a exclusividade e suficiência de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Ao mesmo tempo, carrega um tom pastoral profundo, pois é dita a corações aflitos e confusos. Ao estudar esse versículo, encontramos pelo menos três grandes temas que iluminam a fé cristã. Jesus como o único caminho para Deus. A palavra grega odos, caminho, não indica apenas direção, mas a estrada viva que conduz ao destino final, comunhão eterna com o Pai. Cristo como a verdade absoluta. No grego, alteia significa realidade confiável, aquilo que não é ilusão nem sombra. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a própria realidade última de Deus revelada aos homens. Jesus como a fonte da vida verdadeira. O termo zoon aqui vai além de existência biológica, fala da vida abundante e eterna prometida em união com Deus. Esses pontos são um alívio para quem se sente perdido, enganado ou espiritualmente morto. A declaração de Jesus não é fria nem teórica, é um convite caloroso a confiar, descansar e viver plenamente nele, mesmo em meio às maiores incertezas da vida. Nos próximos pontos, vamos explorar cada uma dessas dimensões, entendendo o que significam no texto original, como se aplicam à nossa caminhada de fé e como transformam nossos dias práticos com a esperança real. 1. Jesus é o único caminho para Deus. A palavra que Jesus usa para caminho no original grego é odos. Ela significa literalmente uma estrada ou via, mas no contexto bíblico vai além de geografia. Descreve um percurso que conduz ao destino final. Quando Cristo diz eu sou o caminho, ele não está oferecendo um mapa ou uma orientação genérica, ele afirma ser a própria estrada viva que conduz ao Pai. Isso contrasta com a cultura judaica da época, em que muitos acreditavam que a lei de Moisés era o caminho para Deus. Jesus não rejeita a importância da lei, mas revela que toda a Torá apontava para ele. Lucas capítulo 24 verso 27. Assim, seguir a Cristo não é apenas aprender um conjunto de regras, mas entrar em uma relação pessoal que nos guia diretamente à presença de Deus. Historicamente, os rabinos falavam do caminho da Torá como a forma de chegar à vida eterna. Os fariseus acreditavam que obedecer minuciosamente aos mandamentos garantiria acesso a Deus. No entanto, Jesus rompe essa mentalidade meritocrática e apresenta algo radical: não existe outro caminho de acesso ao Pai além dele mesmo. Atos dos Apóstolos reforça essa verdade ao dizer: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 12. A exclusividade de Cristo não é arrogância, é um anúncio de graça. Deus não deixou múltiplas estradas para que ficássemos confusos, ele providenciou uma única e segura. Para nós, essa verdade é profundamente pastoral. Muitas vezes tentamos chegar a Deus por nossos próprios esforços,
boas obras, moralidade exemplar, tradição religiosa ou comparações com os outros. Mas Jesus desmonta qualquer tentativa de autojustificação e diz: sou eu quem te leva até o Pai. Essa certeza consola corações inseguros que se perguntam se estão fazendo o suficiente. A salvação não está enquanto oramos, no número de cultos que frequentamos ou na força da nossa fé, mas na suficiência do próprio Cristo. Em que momentos eu tento construir meu próprio caminho para Deus ao invés de confiar em Cristo? Como a exclusividade de Jesus me liberta do medo de não ser bom o bastante? Muitos vivem inquietos porque acreditam que precisam conquistar o amor de Deus. Sentem-se como quem caminha em uma estrada que nunca chega ao fim, tentando agradar a um Pai que parece sempre distante. Mas Jesus já abriu o caminho. Ele não apenas aponta a direção, ele nos toma pela mão e nos conduz com segurança. Saber disso traz descanso ao coração aflito, porque nossa esperança não depende do que fazemos ou deixamos de fazer, mas do que ele já fez na cruz. Ao entender que Jesus é o caminho, somos chamados a abandonar rotas alternativas que criamos, o caminho do orgulho, da autossuficiência, do andar um jeito. Em vez de caminhar sozinhos, podemos nos render à graça e confiar no Salvador que conhece cada passo. Ele não apenas conhece o destino, ele é o destino e o percurso seguro. Essa é uma boa notícia para quem está cansado de tentar e falhar. É uma verdade que renova forças e devolve paz. Se esta mensagem está abençoando sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas encontrem esperança em Cristo. 2. Jesus é a verdade absoluta e confiável. Quando Jesus afirma eu sou a verdade, ele usa a palavra grega altheia, que significa mais do que simples veracidade ou ausência de mentira. Esse termo descreve a realidade última, aquilo que é sólido e confiável em oposição a ilusões e sombras. No contexto do Evangelho de João, isso é profundo. O apóstolo já havia apresentado Jesus como a palavra que se fez carne, João capítulo 1 verso 14, ou seja, Deus se revelando de forma plena. Na mentalidade grega, verdade podia ser algo abstrato, filosófico, no pensamento hebraico, era aquilo que se mostrava fiel e digno de confiança. Jesus reúne as duas visões e declara: eu sou a realidade final de Deus que se manifesta e cumpre suas promessas. Essa afirmação desafia a cultura de sua época. O povo judeu conhecia as Escrituras e via nelas a verdade de Deus, mas frequentemente interpretava a Torá de maneira legalista. Por outro lado, o mundo greco-romano estava mergulhado em filosofias que buscavam respostas para a existência, mas sem base no Deus verdadeiro. Ao dizer que ele é a verdade, Jesus não apenas ensina algo verdadeiro, ele é a própria expressão encarnada da fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo reforça essa ideia: todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, em segunda carta aos Coríntios capítulo 1 verso 20. Em Cristo, vemos o que é imutável e seguro em meio a um mundo mutável. Na prática, isso significa que a verdade não é apenas um conjunto de doutrinas ou informações corretas, é uma pessoa que se relaciona conosco. Muitas vezes buscamos segurança em conceitos humanos, ideologias, opiniões populares, gurus espirituais e acabamos frustrados quando essas verdades mudam. Jesus, porém, é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Carta aos Hebreus capítulo 13 verso 8. Ao conhecê-lo, não ficamos à deriva no mar de ideias e crises culturais, pois encontramos um fundamento sólido que não se abala. Onde tenho buscado a verdades em que mudam com o tempo, em vez de me apoiar naquilo que Jesus é? Como posso viver de modo que a minha confiança esteja mais na fidelidade de Cristo do que nas circunstâncias? Muitos vivem ansiosos porque não sabem mais em quem acreditar. As notícias mudam todos os dias, opiniões se contradizem, líderes falham. Talvez você tenha se sentido enganado por pessoas, sistemas ou até por você mesmo. Jesus vem e diz: eu sou a verdade que não engana e não muda. Isso é bálsamo para corações feridos. Ele não apenas diz o que é certo, ele é fiel e cumpre cada palavra que prometeu. Segui-lo é andar em terreno firme quando tudo ao redor parece instável.
saber que Cristo é a verdade também nos chama a viver com integridade. Quem encontra a verdade em Jesus não precisa viver de máscaras ou mentiras para sustentar sua vida. Pelo contrário, podemos ser sinceros com Deus e com os outros, pois a nossa identidade já está segura nele. Isso liberta de pesos como hipocrisia, medo de ser desmascarado e insegurança sobre quem realmente somos. Em um mundo onde a verdade parece cada vez mais relativa, Jesus nos dá um norte seguro, capaz de sustentar nossa fé e nossa esperança. 3. Jesus é a fonte da vida verdadeira. Quando Jesus declara, "Eu sou a vida", ele usa a palavra grega zo, que não significa apenas existência biológica. Para isso os gregos usavam bios, mas uma vida plena, abundante e eterna. Essa distinção é fundamental. Jesus não está falando apenas de sobreviver ou respirar, ele está oferecendo uma vida que flui de Deus, que é rica em propósito, alegria e comunhão com o Pai. O Evangelho de João enfatiza isso desde o início. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1 verso 4. Cristo é mais do que um mestre moral ou líder religioso, ele é a própria fonte da vida espiritual que venceu a morte. Para o povo judeu do primeiro século, vida era frequentemente associada à obediência à lei. Eles sabiam que um homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Levítico capítulo 18 verso 5. No entanto, essa promessa sempre apontava para algo maior, um Messias que traria vida plena e definitiva. Jesus cumpre essa expectativa, mas de forma surpreendente. Ele não apenas ensina como viver, ele dá vida a quem está morto em seus pecados. Carta aos Efésios capítulo 2 verso 1. Esse conceito fica claro quando ele ressuscita Lázaro e diz, "Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João capítulo 11 verso 25. A vida que Cristo oferece não é adiada para o futuro, começa agora e se estende pela eternidade. Na prática, muitas pessoas vivem, mas não experimentam vida. Trabalham, compram, viajam, mas sentem um vazio que nada preenche. Procuram sentido em conquistas, relacionamentos ou prazeres momentâneos e continuam frustradas. Jesus nos convida a beber de uma fonte que nunca seca, como disse a mulher samaritana, "Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." João capítulo 4 verso 14. Ele é a resposta para o anseio profundo de significado e satisfação que todo ser humano carrega. Onde tenho buscado preencher meu coração com o que só Cristo pode saciar? Como posso viver hoje com a consciência de que já possuo a vida eterna em Jesus? Se você tem sentido um vazio interior, como se a vida fosse apenas uma sequência de tarefas, saiba que Jesus oferece algo completamente diferente. Ele não promete ausência de problemas, mas garante uma vida cheia de propósito e esperança, mesmo em meio às dificuldades. A vida que vem dele transforma nosso modo de enxergar cada dia, até as lutas ganham um novo significado, pois sabemos que não caminhamos sozinhos e que nada pode nos separar do amor de Deus. Carta aos Romanos capítulo 8 verso 38 e 39. Além disso, essa vida não é apenas futura, depois da morte, ela já começa agora para quem crê. Viver em Cristo significa experimentar alegria genuína, paz que excede o entendimento. Carta aos Filipenses capítulo 4 verso 7, e coragem para enfrentar o amanhã. É acordar cada dia com a certeza de que somos amados, sustentados e direcionados pelo Senhor da vida. Essa esperança muda a forma como trabalhamos, nos relacionamos e enfrentamos os vales da existência. Em Cristo, encontramos vida abundante que nada neste mundo pode roubar. Conclusão. Ao olhar para João capítulo 14 verso 6, percebemos que Jesus não está apenas oferecendo conselhos a discípulos aflitos, ele está revelando quem ele é para todos os que buscam sentido, direção e esperança. Quando afirma, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele resolve 3 dilemas fundamentais do coração humano. Perdidos, precisamos de um caminho seguro para chegar a Deus, e ele mesmo é esse caminho. Confusos, buscamos algo sólido e confiável em meio a tantas ideias e mentiras, e ele é a verdade que não muda. Vazios, ansiamos por uma vida plena e verdadeira,
e Ele é a fonte que nos dá vida abundante e eterna. Essas verdades foram ditas a corações amedrontados, mas continuam vivas para nós hoje. Quando nos sentimos incapazes, Ele nos conduz. Quando a confusão nos cerca, Ele permanece fiel. Quando o vazio insiste em invadir a alma, Ele nos preenche com vida verdadeira. Será que você tem tentado chegar a Deus por seus próprios méritos, quando Cristo já abriu o caminho? Será que está se apoiando em verdades imutáveis, enquanto a verdade eterna está à sua frente? Será que vive apenas sobrevivendo, quando Jesus deseja que você viva plenamente? Não é sobre religião fria nem sobre esforço humano. É sobre relacionamento com aquele que é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. Oremos juntos. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que muitas vezes tentei seguir caminhos próprios, busquei verdades passageiras e vivi uma vida vazia longe de Ti. Mas agora eu entendo que Tu és o único caminho para o Pai, a verdade que não muda e a vida que preenche todo o meu ser. Eu me rendo a Ti. Entrego meu coração, meus planos e meus medos em Tuas mãos. Entra na minha vida, Senhor, governa meus passos, transforma meu interior e guia-me todos os dias. Quero confiar inteiramente na Tua graça e viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, não deixe passar. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe para que outros encontrem esperança em Cristo. Sua interação ajuda a espalhar o Evangelho e alcançar mais vidas com esta mensagem transformadora.